Fala pessoal, Eduardo aqui, mais um vídeo aí para a Cutelaria El Mendes. Eu vou trazer para vocês nesse vídeo duas facas, as duas últimas peças que eu acabei de confeccionar, tá? Eu vou trazer no detalhe e mostrar para vocês as especificações técnicas e o tipo de aço, comprimento, espessura, tudo aqui no take secundário. O que eu vou fazer agora, como no take secundário eu já gravei, né, e eu falei que eu ia cortar o papel, acabei não cortando, então eu vou cortar aqui para vocês terem uma noção. Essa aqui é a faca número 1, potência de corte dela. Aqui. Tá cortando muito, tá? São facas de bushcraft, né? Então elas têm um fio bem agudo. Faca número 2. Tá cortando muito. Beleza, pessoal? Acompanhe o vídeo e vamos ver essas belezuras aqui num take mais próximo. Então, gurizada, aqui estão as duas facas, tá? Eu vou falar um pouquinho do que as duas têm de característica, tá? As duas são confeccionadas no aço 5160, as duas usam a mesma barra de aço, tá? Então elas têm a mesma espessura, 4,7 milímetros. Tem também basicamente a mesma altura, tá? Na altura máxima, 5 centímetros. E as duas são confeccionadas e são feitas através de têmpera seletiva, beleza? Então eu vou pegar uma por vez e vamos falando as características e utilização dela, tá? Eu vou pegar essa aqui primeiro, tá? Essa aqui é uma faca encomendada pelo Ellison. O Ellison é um pescador profissional, ele participa de competições de pesca, participa de competições de pesca tanto em caiaque quanto em rios e também em alto mar, tá? Ele precisava de uma faca aí para utilizar e levar nessas pescarias aí para multifunção, não só para corte de peixe e assim por diante. No caso de precisar cortar uma linha grossa, no caso de precisar tirar a linha de uma galhada de árvore que ali a linha possa ter ficado enroscada, então é uma faca que ele vai poder utilizar. O acabamento dessa faca eu fiz com um percloreto de ferro, tá? Só que eu utilizei uma técnica um pouquinho diferente, tá? Em vez de eu colocar a faca lisa no percloreto de ferro, eu vim com um pincel e com uma tinta spray. Eu espirrei nesse pincel e dei aí umas pinceladas com essa tinta spray. Isso criou esse efeito aqui de bolinhas e de corrosão, tá? Quando eu coloquei ela no percloreto de ferro, aonde tinha tinta o percloreto não pegou, e aonde não tinha tinta o percloreto agiu e fez aí a oxidação controlada, certo? Quando eu tirei ela do percloreto, eu lavei e passei uma lixa. Então ela tem algumas partes que ficaram prateadas, né, e bem destacadas, e outras partes que ficaram aqui, no caso, ó, bem corroídas, tá? Eu achei que deu um efeito bem bacana, né? Ela ficou com cara de uma faca já utilizada, uma faca velha, mas com aço virgem, totalmente novo e que nunca foi utilizado. Então, risco de trinca, risco da faca oferecer algum tipo de problema de performance para ele enquanto ele estiver utilizando, quase zero, né? Porque ela foi feita com uma têmpera muito bem feita e o aço é completamente novo, né? Um aço que nunca foi utilizado, nunca sofreu nenhum tipo de estresse, tá? Eu gostei muito do acabamento que deu nessa faca, porque ela dá esse ar de uma faca já utilizada, né? Uma faca já velha ou até um aço reutilizável, né? Eu não tenho nada contra na cutelaria contra quem usa o aço reciclado. Mas para mim, no meu caso, até por eu ser inexperiente ainda e né, não saber ainda as malícias do aço e não saber exatamente que aço, no caso, eu estaria trabalhando, eu opto por trabalhar sempre com aço virgem, tá? É um aço virgem certificado, né? Eu compro de uma empresa que fornece certificação, então é uma empresa aí que eu acredito que, sei lá, 80% dos coteleiros compram dessa empresa. Então é uma empresa que vem com uma certificação e uma qualidade muito boa, né? Então
Mas nesse caso aqui eu gostei bastante do acabamento, gostei de ter feito, tá? Às vezes a gente pensa que, né, um acabamento acetinado dá trabalho, mas um acabamento assim dá trabalho também, porque a gente tem que ter uma série de cuidados para fazer, né? Gostei muito. O detalhe do cabo, esse cabo aqui é um cabo feito em paracorde, tá? Se vocês olharem, ó, é difícil de vocês acharem a emenda do fio aqui, tá? Esse cabo aqui não fui eu quem fez, né? Esse cabo quem fez foi a minha amada esposa, que é uma artesã de mão cheia, tá? Eu, sei lá, se eu fosse fazer esse cabo aqui, eu ia demorar muito tempo para fazer, e ela assumiu aí a missão, né? Decidiu me ajudar com a confecção dos cabos. Então a gente já até combinou hoje que sempre que um cliente pedir um cabo em paracorde, quem vai colocar as mãos e mexer na corda vai ser ela, né? Eu cuido da parte do aço e da têmpera, e daí por diante ela faz a parte da confecção. Eu não tenho nada contra, mas é uma coisa que eu sinceramente não sei se eu tenho a habilidade de fazer um trabalho tão perfeito assim, né? Se vocês olharem, não dá para enxergar a emenda do cabo, né? Vocês não conseguem enxergar a emenda da corda. Muito bem feito, adorei. Tenho certeza que o Ellison vai adorar. Então tá aqui a faca, gurizada. A faca que eu gostei muito de trabalhar. Essas duas aqui foram as duas primeiras facas de campo que eu fiz, né? Até agora eu só fiz faca para cozinha, né? Faca de desossa, faca de cozinha e faca de churrasco. Essas aqui são as primeiras facas utilitárias que eu fiz, e eu sinceramente adorei trabalhar com esse tipo de faca. Quero realmente receber bastante encomenda dessas aqui, e se eu não receber encomenda, vocês vão ver facas aí que eu fiz e que vou colocar à venda à disposição de vocês, né? O detalhe das duas facas que vocês vão perceber é no fio, tá? Olha como tá polido o fio, né? O fio tá muito polido, tá? Isso aqui é um acabamento que eu aprendi a fazer com uma lixa de cortiça, tá? Então ganha muito tempo polindo o fio, em vez de polir no strop de couro, né? Faz o polimento do fio ali na lixa de cortiça com a massa de polir. Ele fica um acabamento excelente. Eu vou pegar um pedacinho de papel, e daí no final do vídeo eu vou cortar um papelzinho, uns pedacinhos de papel com as duas facas, tá? Então eu vou deixar essa aqui. Então tá aqui, pessoal, a outra faca, tá? Essa aqui é uma encomenda do Fabrício, tá? A utilização dessa faca é também para pescaria, utilizar no meio do mato, tá? O Fabrício gosta de fazer pescarias aí em represas, rios, e ele precisava de uma faca aí para ajudar ele nessa empreitada, né? Então, quando a gente começou a conversar sobre faca, ele falou: não, eu quero uma faca para mim usar quando eu estiver pescando, tá? Não deixou especificado um jeito, como ele iria utilizar, mas eu falei: não, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer com o pouco conhecimento que eu tinha, né? Então eu decidi ir pesquisar facas sobre bushcraft, faca, né, para utilização geral aí no meio do mato, e o design a gente chegou nesse aqui, tá? Mesma coisa com a faca do Ellison, tá? São modelos que eu nunca fiz, eu nunca trabalhei, né? Eu nunca, até hoje, confeccionei uma faca desse estilo aqui, tá? Então é um design que a gente começou a olhar e pegar, né, partes de uma faca, partes de outra. Não, vamos criar uma coisa nossa. Eu não estou dizendo que eu sou criador desse estilo, desse modelo de faca, desses dois modelos de faca, mas assim, foram essências de uma peça ou de outra que a gente foi pegando e para chegar nesse resultado aqui, tá bom? Então essa faca aqui também é confeccionada na 5160, tá? O acabamento dela foi feito no percloreto de ferro também. Como são facas que vão ser utilizadas, né, em pescaria, e que provavelmente vão ficar molhadas no campo, eu não achei conveniente fazer um acabamento acetinado, nem um acabamento que deixasse o aço cru, né, deixasse o aço limpo por cima. Por quê? Porque provavelmente se essa faca molhar no campo, e se ela, né, se ele não secar
Desculpa aí, pessoal, acabei encostando no tripé. Se ela molhar no campo e se ele não secar essa faca e guardar ela molhada, a probabilidade dessa faca criar uma ferrugem e ficar aí danificada é bem grande, né? O acabamento a gente fez aí com esse acabamento mais primitivo, mais de bruto, né? Vamos dizer assim, né? Então aqui eu fiz, eu lixei com a lixa 36 e não passei mais lixa nenhuma. E aqui na parte de cima eu vim com a minha micro retífica, tá? Deixa eu tentar focar aqui. Aí eu vim com a minha micro retífica e vim fazendo os detalhezinhos aí como se fosse, simulando, né? Como se fossem marteladas no aço, tá? Mas não são marteladas, é com a micro retífica que eu fui fazendo, certo? A faca do Fabrício tem também o detalhe aqui em cima. Gostei muito de fazer esse detalhe, como eu fiz naquela faca de cozinha, porque eu achei que ele dá uma quebrada no desenho, né? Como eu falei, é um detalhe simplesmente estético, mas na minha opinião ficou uma coisa bacana, eu gostei de fazer e decidi implementar nessa faca aqui, tá? O cabo dela é um cabo em micarta, tá? Então eu utilizei aqui tecido preto com tecido verde limão, gostei muito do resultado. E para não ficar um cabo liso, né, para não correr o risco dessa faca, se ele utilizar ela molhada, essa faca soltar da mão dele, a gente acabou fazendo o acabamento aí também com a micro retífica no cabo, tá? Então dando uma textura a mais, e essa textura nesse caso aqui não é só estética, tá? É uma textura também funcional, porque ele vai, né, as ranhuras do dedo, né, vão entrar aqui nas ranhuras da micarta, tá? Gostei muito desse cabo, gostei dessa cor, gostei do contraste que vai trazer para a ferramenta. E essa faca, se ela tiver lá numa caixa de ferramenta, né, ou então numa caixa de pesca dele com um monte de parafernália, com certeza vai ser fácil dele achar, justamente pelo cabo ser chamativo, né? Então tá aí, pessoal, essas são as duas peças, tá? Gostei muito de trabalhar, eu nunca fiz, como eu tinha falado, né, eu nunca tinha feito facas de bushcraft, facas de sobrevivência. Essa aqui também é o detalhe do polimento lá no fio, ó. Olha que detalhe lindo. Esse detalhe aqui eu cheguei graças à lixa de cortiça. Eu sei que tem bastante cuteleiro que usa a roda de pano, né, com a massa jacaré, com a pasta jacaré. Eu não pretendo utilizar roda de pano na minha oficina. Primeiro porque é uma ferramenta muito perigosa, né? A gente tá vendo aí cada vez mais acidentes acontecendo com esse tipo de ferramenta. E é uma coisa que é um tipo de acabamento, eu não consigo ver funcionalidade numa faca polida. Porque a primeira vez que for cortar uma coisa mais dura, aquele polimento vai pro brejo. Então eu não vejo motivo para se ter uma faca polida. O acetinado já é uma coisa completamente diferente, né? O acetinado é realmente funcional, porque o acetinado é o acabamento padrão de facas, né? Até a gente vê aí em questão de premiação de cuteleiros aí em feiras, facas bem acetinadas são facas bem conceituadas, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das facas. Eu vou deixar aqui no link, na descrição, o link para o meu WhatsApp. Caso vocês tenham interesse em adquirir, caso vocês tenham interesse em conhecer mais dos materiais que a gente faz, fiquem à vontade em entrar em contato com a gente. Logo em seguida daqui eu vou mostrar o teste que eu fiz com essa faca. Eu fiz com as duas, tá? Mas com essa faca pequena acabou corrompendo o vídeo. Eu não tenho o vídeo do teste, tá? Mas basicamente eu cortei com essa faca aqui uma tora, né? Uma tora não, uma viga que tinha aqui de um barracão aqui de casa, que a gente desmontou e eu deixei as vigas guardadas para realmente utilizar em teste de facas, né? Pensando já no futuro. Eu deixei para mim utilizar aí, né, o teste de fio, o teste para ver se uma faca não tem, né, não gerou nenhuma trinca, que às vezes pode acabar falhando, né, a gente acabar não vendo
durante o processo de fabricação da faca. Então, se acaso ocorresse de ter uma trinca, alguma falha no aço, com certeza, com o teste, seria detectado, certo? E o teste que eu fiz com essa faca aqui foi antes de eu colocar o cabo, né? Porque é uma coisa que eu tô vendo cada vez mais com os cuteleiros, é o seguinte: terminou a lâmina, fez a têmpera, antes de passar e colocar o cabo, antes de dar acabamento na lâmina, pegar e testar a faca, testar fio, testar retenção de fio, testar resistência, porque se a gente deixa para testar depois que acabou a faca está terminada, e ela por um acaso vem a dar uma falha, o que acontece? A gente acabou perdendo o trabalho todo, né? Diferente da maneira que eu tenho feito, que eu tenho visto os cuteleiros fazer, né? Terminou a lâmina, beleza, vamos dar vamos fazer a têmpera, fazer o revenimento, e aí logo após o revenimento, antes mesmo de começar a mexer em dar acabamento na lâmina, pegar e colocar um fio prévio, né? Não precisa ser um fio fino. Eu não tinha colocado nenhum tipo não tinha afinado o fio, nem tinha polido o fio, né? Eu apenas dei um fio, como é que eu vou dizer, um fio temporário nela, tá? Para poder fazer esse teste. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Entre em contato com a gente aí, faça um orçamento, que a gente vai estar à disposição para melhor atender vocês. Beleza? Então fiquem com o vídeo do teste da faca e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou, fui! Então, pesada, essa aqui é uma faca que foi encomendada para mim. Era uma faca de multiuso, né? Foi encomendada por um amigo meu. E uma coisa que eu tenho visto aí entre os cuteleiros da internet é fazendo o teste antes de entregar a faca para o cliente. Essa aqui é uma faca com têmpera seletiva, no A5160. Eu tenho aqui um pedaço de viga, era da minha casa, era um barracãozinho que tinha aqui na frente, a gente desmontou, mas ela tá bem sequinha, tá um pouquinho úmida porque choveu ontem e ela fica no tempo, mas eu acho que é um bom teste aqui. Eu comecei a fazer uns cortes aqui do lado, já cortei um outro pedaço de cambará ali, resolvi gravar para mostrar aí pro meu cliente, pra galera aí que tiver interesse, um pouquinho do teste de faca. Ela tá sem cabo, então eu vou ter que ir ajustando, né? Eu não coloquei o cabo ainda, ela acabou de sair do revenimento. Então, se eu tiver que ir ajustando, não é problema da pega da faca, sim, porque ela tá sem cabo. Tá aí. Esse aqui, como é uma faca multiuso, que provavelmente esse meu amigo Fabrício vai utilizar aí no meio do mato, quando estiver pescando, quando estiver fazendo alguma coisa, o máximo eu acredito que ele vai utilizar é cortando uma madeira. E ela se saiu bem. Eu não tenho um pedaço de papel aqui, mas eu acho que dá pra ver. Eu vou mostrar um pouquinho do fio aqui, ó. O fio dela não tem defeito nenhum, não fez um dente, não fez nada, não fez nem risco na faca. Beleza? Então tamo aí.